e vamos para a nossa segunda problemática. Então, nós temos ainda aí o nosso cilindro de oxigênio, 12 litros, e ele está a 20 graus Celsius, certo? E uma pressão de 15 atms. Vamos continuar supondo que se trata de um gás ideal, né? Sabe que o gás ideal é aquele gás rarefeito, as partículas se chocam sempre com choques elásticos, certo? Não há outros tipos de interação, outras forças. Não há interação entre as partículas, né? Certo? Então vamos lá. Qual o número de moléculas de oxigênio? Então, a partir dessas informações, a gente é capaz de determinar qual o número de moléculas de oxigênio que existe ali, tendo o volume do, do cilindro, a temperatura e a pressão, certo? Então, novamente, nós vamos aplicar a equação do gás ideal. Vamos optar aqui por usar a equação PV é igual a NKT. Por que que eu optei por essa equação? Porque nós estamos interessados no número de moléculas. Nós não estamos interessados no número de mols, certo? Então, essa equação vai nos dar diretamente o N, que é o número de partículas. Então, se eu estou interessado nesse N, eu vou logo isolar ele aqui. Tenho que N vai ser igual a PV sobre KT. Joia? Só lembrando que a constante de Boltzmann, vou escrever aqui no canto, ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar da pressão, certo? A pressão aqui, ó. Observe que no problema que a gente fez anterior, a gente usou a pressão em ATM, não foi? Porque a gente queria a resposta em ATMs. E a gente também tinha resolvido um problema em que não estava sendo envolvido a constante de Boltzmann, que está em Joule por Kelvin, ou seja, ela está em unidades do sistema internacional, certo? Lá naquela equação você tinha algumas razões, então não tinha muita importância você transformar, por exemplo, litro para metro cúbico, a pressão mudar para de atm para pascal, que é newton por metro, né? Ou seja, está em unidades do sistema internacional. Mas aqui nesse problema é importante, certo? Você manter todas as unidades do sistema internacional para que você encontre o valor correto do número de partículas. Joia? Então vamos lá. Então a pressão, que é de 15 atms, aqui vezes 1,01 vezes 10 à quinta, nós encontramos uma pressão de 15,15 vezes 10 à quinta Pascal. Joia? Então temos aí o K, temos a pressão, vamos ao volume. O volume, ele está dado em litros, nós temos 12 litros. Porém, como eu mencionei, temos que transformar para o sistema internacional de medidas, né? Então, no sistema internacional, o comprimento, a dimensão é medida em metro, então o volume vai ficar em metro cúbico, certo? Então, 12 litros equivale a 12 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Você pode perguntar, professor, como é que você fez isso aqui de forma direta, né? Então, isso aqui é mais por conta da minha prática, então eu já sei que 1 litro, ele é 10 a menos 3 metro cúbico. Mas eu vou fazer um parênteses aqui só para explicar como é que eu raciocínio isso aqui. Nós sabemos que 1 litro, eles são 1.000 mililitros, né? Então, 1 mililitro, 1 mililitro para mim, eu sei que ele vale 1 centímetro cúbico, certo? Então aqui eu já posso dizer que eu tenho 10 a terceira centímetros cúbicos. Joia. Então já sei que 1 litro vale 10 a terceira centímetros cúbicos.
Agora eu posso só transformar, né? Se eu tenho aqui 10 a terceira centímetro cúbico, eu posso deixar aqui 10 a terceira, e onde tem centímetro, eu coloco, transformo em metro, que é 10 a menos 2 metro. E isso aqui está ao cubo, né? Portanto, eu vou ter aqui, ó, 10 a terceira, né? 10 a terceira vezes, e aqui vai ficar 10 a menos 2 ao cubo. Então, multiplico aqui, né? 2 por 3. Logo, eu tenho 10 a menos 6, perdão, 6 metros cúbicos. Multiplicando aqui, eu encontro que isso aqui vale 10 a menos 3 metros cúbicos. É um caminho meio longo, mas é só para demonstrar como 1 litro, né, vale 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui eu tinha 12, então ficou 10 a 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Então, isso é uma questão de prática, é importante a gente trabalhar essas conversões. Você pode encontrar formas mais fáceis de estar fazendo isso, mas essa é a forma como eu racionalizo para fazer essa conversão. Bacana? O importante é que você consiga transformar todas as medidas para o sistema internacional. Então vamos lá, vamos continuar. Estamos calculando aqui o número de moléculas de oxigênio. Precisamos ter a pressão, o volume, a constante e a temperatura. Certo? Já temos aqui a constante, a pressão, o volume. Falta a temperatura, que está em graus Celsius. Eu tenho que transformar em kelvins. Então, eu vou ter 20 graus Celsius mais 273. E aí eu obtenho o valor em Kelvin, que é 290, que é 273, eu encontro 293 kelvins. Beleza, pessoal? Então agora vamos lá, agora a gente vai calcular. Temos todos os valores, todo mundo convertido para o sistema internacional, unidades do sistema internacional, melhor dizendo. Então a gente vai só substituir agora. N vai ser igual a pressão, que é 15,15 vezes 10 a quinta, vezes o volume, que é 12 vezes 10 a menos 3, dividido pela constante, 1,38, vezes 10 a menos 23, e aqui vezes a temperatura em Kelvin, 293, certo? Então, resolvendo isso aqui, em cima, pelas minhas contas, eu encontrei 181,8 vezes 10 ao quadrado, certo? Aqui tem 5, aqui tem 3. Então ficou 5 menos 3, 2. E aí embaixo eu encontrei, pelos produtos aí, 114,3 vezes 10 a menos 23. Logo, dividindo aí, o resultado final é 0,44 vezes 10 a 25 moléculas. Certo? Então, concluímos que nessas condições, um gás, um cilindro com 12 litros de oxigênio a 20 graus Celsius e a 15 atm, nós vamos ter dentro dele, aplicando a suposição de que ele é um gás ideal, 0,44 vezes 10 a 25 moléculas. Joia? Você pode se perguntar também qual seria o número de mols, né? Então, para você encontrar o número de mols, você tem que seria o N, você tem que dividir o número total de moléculas, que é esse que a gente acabou de encontrar, pelo número de Avogadro, né? Que é o número de mol. Então, você dividindo esse número de moléculas pelo número de mol, de Avogadro, você encontra o número de mols que estão contidos aí no gás. Então, aqui você vai pegar e dividir 0,44 vezes 10 a 25, dividido pelo número de Avogadro,
que é uma constante, que vale 6,02 vezes 10 a 23, certo? Com isso, eu encontrei aqui, ó, que o número de mols ele é igual a 7,3. 7,3 mols. Joia? Então tá aí a solução do problema 2. E aqui é só um parêntese, caso você queira ou necessite calcular em um outro problema o número de mols, saber qual é a relação entre o número de partículas e o número de mols. Joia?